Irmãos, nós vamos iniciar nessa noite uma nova série de mensagens. E dessa vez será uma série temática. Eu não vou explorar um livro bíblico, como eu faço, né? Capítulo inicial até o capítulo final. Desta vez eu não farei isso. A gente vai estar nos próximos domingos refletindo sobre uma série temática. Eu intitulei essa série como As Vitórias do Crente na Glória Eterna. As Vitórias do Crente na Glória Eterna. E a inspiração para essa série temática vem de Thomas Watson, num livro que ele tem, né, do desejo do cristão, né, de ter a Deus. E eu espero em Deus que ele possa no decorrer desses domingos, reavivar nos nossos corações o interesse pela glória futura, o interesse em estar com Deus. Estar com Deus, para ficar bem claro, irmãos, estar com Deus de maneira definitiva. Aí você pode pensar assim, pastor, você está querendo que a gente pede para morrer? Não é isso. É quase isso, mas não é isso, né? Mas a gente nunca pode perder a perspectiva que é muito melhor estar com Deus. Muito melhor estar com Deus. E um dia estaremos de maneira definitiva. A gente não pode deixar o nosso coração ser tomado por paixões desse mundo ou até pelas aflições desse mundo que muitas vezes abafam a esperança do cristão de um dia estar com Deus. A gente não pode descansar nisso. Não pode achar que é normal não desejar a glória futura. A gente deveria se esmerar. Como o Paulo mesmo disse, né? O morrer para ele era lucro. Mas o viver é Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 7. E nós hoje veremos a primeira vitória que o crente terá na glória futura. Primeira vitória. Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. Romanos capítulo 7, versículos 14 a 25. E assim diz a palavra de Deus: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Só um momento, irmãos. O que detesto? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos fechar nossos olhos? Pai, obrigado por essa porção bíblica poderosa, Deus, verdadeira, fiel, que está diante de nós, Deus. Obrigado por trazer esse texto, Pai, nessa noite, para que nós possamos aprender e crescer nele. Que o Senhor nos guie na sua palavra, Deus. O nosso desejo e o nosso anseio nessa noite, Deus, é conhecer mais do Senhor. É conhecer mais, Deus, daquelas glórias futuras que nos esperam, Deus. Nos ajude, Deus, a nos desapegar desse mundo e nos apegar, Deus, na vida vindoura, Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude a despregar os nossos pés dessa terra e a ter o nosso coração e os nossos olhos fitos nos céus. É isso que eu peço, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir em todas as coisas, que no meu falar e no ouvido dos meus irmãos, todos nós possamos sair daqui edificados
Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, eu acho que todo mundo já pensou assim em ter uma casinha, uma casa assim bem bonita, às vezes até num lugar que tenha verde, né? Uma casa naqueles detalhes até simples, não precisa ser uma casa grande, né? E a gente muitas vezes se projeta naquela casa. E a gente, por vezes, tem a ideia que ter uma casa dessa, bonitinha, bem feita, num campo, num lugar muito bonito, assim, isso traz para a gente uma ideia de paz, uma espécie de felicidade, de tranquilidade, né? Nos leva a pensar em alguma coisa que tem um aspecto de eternidade. De eternidade. Quando eu era solteiro ainda, por um bom tempo, eu assinei revistas de arquitetura. Assinava, e eu lembro que todo mundo me perguntava, você quer ser arquiteto? Eu não. Você quer ser engenheiro? Não. Mas por quê? Porque e foi a única revista que eu assinei na minha vida. Revista de arquitetura. Eu gostava muito de ir para aquelas revistas e imaginar muito daquelas casas. Eu não sei se foi dali que eu peguei essa... Eu gosto de uma bagunça, né? Gosto de uma parede quebrada, da gente reconstruir uma parede, fazer. Eu gosto de uma obra, não sei se foi por causa de tanto ver aquilo, né? Mas sempre naquelas revistas de arquitetura, sempre tinha uma das categorias que mais me agradavam, que eram as casas de campo. E ainda uma outra categoria dentro dessa categoria, era das casas que elas eram menores. Eu sempre gostei de ver aquela ideia de uma casa no campo, pequenininha, mas ao redor de muita beleza. E eu gostava, eu ficava analisando aquilo ali, eu ficava vendo as dimensões, né, da casa, vinha a planta. Eu lembro que eu comprei uma trena para ficar medindo, para ter ideia de qual que era aquela distância, né, que é uma sala assim, 3, 4 metros, e ficava imaginando, e de vez em quando ainda me pego vendo algumas plantas de casa assim. Só que eu tinha prazer naquilo porque ver aquelas casas me levava para esse ideal, sabe? Esse ideal de um lugar tranquilo, um lugar de paz, um lugar que parece que o meu coração deseja, né? De estar num ambiente que nos transporta de tudo isso aqui que a gente vive, né? Esse dia a dia, esse trabalho, essa correria, as aflições que a gente tem, o boleto que está vencendo, é o filho que está chorando, é outro que está bagunçando, a gente está... Parece que a gente quer um momento de paz. Um momento de paz. Só que muitas vezes, irmãos, a gente projeta esse ambiente, como eu fiz várias vezes na minha vida, aqui na Terra. A gente anseia um céu na Terra que nunca virá. Pelo menos nunca virá nessa história que nós estamos vivendo. E a gente anseia esse céu na Terra. Anseia o céu na Terra. E por causa disso, dessa projeção que a gente faz do céu na Terra, a gente, por vezes, esquece do próprio céu. Esquece do que a gente terá, que a gente chama a eternidade, né? E a gente esquece dessa bênção e começa a projetar uma espécie de vida salvífica, onde que a gente vai absorver tudo que a nossa salvação pode nos dar aqui na Terra. E aqui está um caminho que muitos crentes, inclusive esse que vos fala, muitas vezes erra. Às vezes essa série que eu chamei aqui, né, As Vitórias do Crente, né? Se a gente parasse por aqui, poderia parecer com muitas campanhas que existem, inclusive, no meio evangélico, né? As vitórias, né? E existe muitas vezes esse chamado, né? As bênçãos aqui, a coisa que nós podemos ter aqui nessa terra. Eu não descarto, irmãos, que a gente pode vivenciar muita coisa boa aqui na terra. Uma delas é, inclusive, esse momento do culto, que a gente pode, com irmãos na fé, compartilhar da graça de cultuarmos a Deus. Isso é um grande presente que Deus nos dá. Desfrutar isso aqui é bênção. Isso aqui é rico, irmãos. Isso aqui é beleza. Isso é a misericórdia de Deus renovada sobre as nossas vidas. A gente poder visitar um irmão, compartilhar alguma coisa. Às vezes até as coisas difíceis, né? Mas também coisas boas, a gente se alegrar. Igual a gente estava aqui no domingo passado, né? Num belo churrasco aqui, né? Comendo. Até sobrou carne, irmãos, né? A gente estava preocupado que ia ter que buscar. Sobrou carne aqui, né?
Eu lembro que a gente falou que, nossa, tem pouca linguiça aqui. É o que mais sobrou, depois foi linguiça. Não tinha no começo do churrasco mesmo, não. Depois sobrou mesmo, assim. E a gente tava ali naquela alegria, assim, é bom ser crente, né? E ser crente comendo parece que fica um pouquinho mais feliz, né? Ser crente tem uma facilidade para se alegrar com comida, né? E estava muito gostoso aquilo. São essas gotas, né, da felicidade que Deus, de fato, nos permite viver aqui na Terra. Numa brincadeira com os filhos, né? Num carinho com a esposa, com o marido. Tudo isso é bênção de Deus que a gente pode vivenciar. Irmãos, mas reduzir a nossa esperança a essa vida terrena é empobrecer muito o que o Evangelho fez por nós e o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez na cruz, irmãos, na cruz do Calvário, quando ele se entrega e ele morre por nós, irmãos, nem o melhor e o maior teólogo do mundo, nem toda a sua vida, se ele começar a escrever com 15 anos de idade e morrer com 90 anos de idade, se ele se esforçar ao máximo para escrever e detalhar todos os benefícios, tudo que Cristo conquistou ali na cruz e todas as vitórias que nós podemos obter como povo de Deus com o que Cristo fez, um escritor não conseguiria colocar isso tudo no papel. Dado toda a grandeza da obra de Cristo na cruz do Calvário. Quando nós falamos que nós somos um povo vitorioso, nós não somos mesmo, irmãos. Nós somos um povo que desfruta, veja só, de uma vitória já conquistada de uma batalha que nós vivemos. A batalha está em curso. A vitória é certa. E às vezes tem alguns cantos que falam isso, assim. E a gente deve até... Isso é algo que nós podemos cantar. Se a gente não desviar a nossa mente para essa terra futura e nem tirar as coisas do contexto. Mas, de fato, a vitória para o crente é certa, irmãos. É certa. Ela é garantida. Não há dúvida que nós somos detentores de grandes vitórias que Cristo Jesus deu para nós. É por isso que ela é certa. Porque ela não depende nem de mim, nem de ninguém aqui. A nossa vitória, ela nos é dada. Cristo, na verdade, entrega para a gente uma medalha, um troféu de uma maratona que ele correu, que ele se esforçou, de toda uma entrega que ele fez por nós. E por causa disso, a vitória é certa, meu irmão. Nós temos uma vitória. E essa vitória, ela vai ser desfrutada na sua integralidade. E aqui que vai o grande ponto que a gente fica ali naquela linha muito fina, depois da morte. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem quer morrer, ninguém vai querer morrer. Eu não quero, irmãos. Não agora. Eu não quero. Se Deus puder dar a graça de viver mais alguns anos, não sei quantos, eu assim peço que Deus possa me dar vida. E é isso que a gente deve orar para Deus nos dar vida. Só que o crente, ele vive numa dualidade de interesses que é difícil, irmãos. Porque eu não quero morrer, mas eu tenho uma convicção, é muito melhor estar com Cristo do que estar aqui. É muito melhor estar na glória futura, naquilo que nos aguarda, do que estar aqui. Mas eu não quero morrer. Mas também eu quero estar com Cristo. E aí a gente começa a entender Paulo quando ele fala assim, o morrer é lucro. O morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Ainda tem coisas que a gente precisa desfrutar aqui. Eu preciso fazer aqui. E por mais que a gente ainda queira viver um pouco mais, essa vida aqui, irmãos, ela é um estalar de dedos. Ela é muito rápida, ela vai passar. Mas o estranho é quando a gente não quer morrer porque a gente não quer largar o osso. A gente não quer largar essa vida aqui. Porque uma das coisas que o pecado faz conosco, e aqui está um dos grandes problemas do pecado, é nos fazer muitas vezes acreditar que vale a pena viver aqui, nesse mundo caído. Que tá bom aqui. E é isso que Satanás faz. Dando pequenas doses, e tem feito isso até com os crentes. Até os crentes caem nessa. Pequenas doses, para que possam achar que vale a pena estar nesse mundo, viver aqui, que aqui é até gostoso. Irmãos, isso é diminuir demais o céu. Isso é diminuir demais a eternidade. Grandes vitórias nos aguardam. E nessa noite eu queria falar da primeira vitória. E talvez aquela que deveria nos fazer realmente acordar todas as manhãs e falar assim, Deus, obrigado pela vida que o Senhor me deu, obrigado e me permita viver mais. Ah, Deus, mas como eu anseio estar com o Senhor.
Eu anseio estar com o Senhor, mas me dá saúde para eu viver, mas que meu anseio está com o Senhor. Eu anseio estar contigo. Eu tenho a esperança, eu desejo estar com o Senhor. Eu desejo estar com o Senhor. E a vitória que eu queria falar hoje é a vitória definitiva sobre o pecado. Uma das vitórias que Cristo já conquistou na cruz para nós e que nós teremos na glória futura é a vitória definitiva sobre o pecado. E talvez você pode estar olhando assim, você nunca pensou nisso? Irmãos, mas que grande bênção nós teremos quando nós fecharmos os olhos para essa história e quando nós abrimos os olhos para a eternidade junto com o nosso Deus, nós não temos a ideia, não temos nem a mínima ideia do que será a nossa vida sem o ranço do pecado, sem o rastro do pecado em nós. Quando nós fecharmos os nossos olhos e abrimos os olhos na eternidade, nós não pecaremos mais. Acabou o pecado. Irmãos, isso deveria fazer com que cada um de nós hoje fale assim, eu quero o céu, eu quero estar com Jesus, eu quero estar na glória, saber que eu não vou pecar mais, nunca mais, saber que tudo aquilo que o pecado pode promover na minha vida e pode fazer com que a gente fique aqui angustiado, acabou de maneira definitiva. Cristo conquistou isso pra gente. Aquele que nunca pecou, aquele que nunca experimentou o pecado, ele nos colocará numa posição na glória futura onde que nós não entenderemos mais o que é viver em pecado. Irmãos, isso é bênção demais. Isso é uma dádiva grande demais. Porque Paulo coloca aqui no texto de Romanos 7, versículos 14 a 25, a grande angústia do homem. A minha grande angústia que cada um tem aqui, por mais que você não ache, eu queria te alertar, a sua grande angústia é essa aqui. É o que Paulo fala aqui nesses versículos. Paulo está debatendo um contexto aqui, onde que uma pergunta está sendo feita assim, a lei é ruim? A lei é ruim? Porque a lei, irmãos, a lei de Deus é aquela que nos julga. Quando nós somos colocados diante da lei, a gente pode ver o tanto que nós ofendemos a lei. É por isso que, por vezes, nós falamos que a lei é um professor. O professor não tem... os professores deveriam ter a missão de sempre nos ensinar as coisas. Inclusive coisas que são certas e coisas erradas. É a mesma missão de pais. Pais também são professores. Educam os seus filhos para que eles possam entender o que é certo e o que é errado. Nós lemos aqui em Provérbios que o próprio Salomão fala assim, filho meu, se atente. Busca sabedoria. Com qual objetivo? Para você saber o que é certo e o que é errado. Mas como nós podemos saber o que é certo e errado? A gente só pode saber o que é certo e errado porque Deus nos deu uma lei. E Deus plantou o aspecto dessa lei no coração de todo mundo, até do ímpio. É por isso que, inclusive, o ímpio, vereadores que nós escolhemos no dia de hoje e que às vezes nem têm compromisso com Deus, podem fazer boas leis. Porque tem impregnado no coração, até do ateu, a lei de Deus, a justiça. Está distorcida pelo pecado, mas está lá. E é por isso que, até numa Câmara de Deputados como a nossa, que talvez não é o lugar que a gente vai encontrar os melhores amigos para se fazer, a gente vê leis sendo produzidas que criminalizam, por exemplo, um assassinato. Por quê? Um homem, no direito natural, sabe que matar é um crime. Nós sabemos essas coisas porque Deus impregnou a sua lei. Agora, para que não ficasse só no aspecto subjetivo, Deus, ele escreveu a sua lei. Ele, inclusive, deu a um certo Moisés essa lei escrita em umas tábuas, para que ele pudesse dar ao seu povo. E a gente poderia pensar num aspecto, a lei de Deus é boa? É lógico que é, porque foi Deus que deu. Só que quando essa lei chega a pecadores, essa lei parece que ela é má. Porque o que a lei gera quando encontra pecadores? Morte. Quando nós olhamos para a lei de Deus e nós olhamos as punições da lei de Deus, a gente só vê um caminho para a gente. Assim, nosso caminho é de morte. Por que o caminho é de morte? Porque a gente não consegue cumprir a lei. A gente não consegue olhar para a lei de Deus e falar assim, eu consigo cumprir em cada detalhe, cada vírgula, cada A essa lei. Não, a gente não consegue. Então, quando nós olhamos para a lei de Deus, desguarnecidos da graça salvadora de Jesus, nós só encontramos morte. E Paulo está trabalhando nesse contexto. Será que a lei não seria boa? Será que a lei ela não é má? Olha,
Olha aqui no versículo 7 de Romanos 7, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Né? A lei é pecado porque ela está levando morte? E Paulo responde, né? De modo nenhum, né? Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. A lei não é pecado, mas a lei, irmãos, joga luz sobre o pecado. E adiante disso, nesse contexto, que agora nós vamos lá para o versículo 14, e reparem agora atentamente a briga que Paulo externa de um homem, que é salvo. Nós estamos falando de Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, homem crente. 2, homem que tem um conhecimento muito grande das Sagradas Escrituras, um homem que conhece, inclusive, a própria lei de Deus, desde a sua idade muito tenra ainda. Era um judeu aplicado, lembremos disso, né? Fariseu de fariseus, alguém muito dedicado. E 2, alguém que se esforçava em ter uma vida ilibada. E olha o que esse homem fala aqui, agora relendo o texto com isso em mente. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Ou seja, Paulo já está falando assim, ó, a lei de Deus é boa, é espiritual, foi Deus que deu. A lei é bênção. A gente vê várias vezes os salmistas exaltando a lei do Senhor, falando que a lei de Deus são caminhos excelentes, caminhos onde se expressam o amor e a bondade de Deus. A lei de Deus é perfeita. Então ela não pode ser ruim, porque ela veio do próprio Deus, ela é perfeita. Só que Paulo está falando isso, a lei é espiritual. Só que ele fala assim, eu todavia e todos nós somos carnais. Eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concito com a lei, que é boa. Neste caso, versículo 17, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, essa é uma triste realidade que ainda nos sonda. Nós somos impactados por uma feliz realidade. Cristo nos salvou. Hoje, lá na classe de novos membros, a gente estava ali com a Vitória, Carlos, Larissa, Rodrigo, né? Observando os passos da salvação, né? E como Cristo nos salva do nosso pecado. Só que a gente viu ali que, apesar dos nossos pecados e a justificação de Deus, a gente já está livre no tribunal divino, irmãos, dos pecados passados, presentes e futuros. Nós ainda vivemos com a realidade que nos cerca, que é a carne. Nós ainda estamos vinculados a essa natureza que ainda recorda do velho homem. O Carlos até me ajudou a lembrar uma frase de Lutero, né? A gente tem batismo aqui hoje, né? Lutero, ele tem uma frase que é atribuída a ele, que ele fala assim, que quando ele foi batizar, né? Ele acreditava que o velho homem seria afundar e ia morrer afogado, né? Mas ele não sabia, danado, o velho homem sabia nadar, né? O velho homem sabe nadar. E essa é toda a nossa realidade. Quando nós batizamos os nossos filhos, quando nós somos batizados, há uma certeza nesse sacramento, irmãos, que a gente tem que ter temor a Deus quanto a Ele. Não é certeza de salvação. Nem das crianças, nem dos adultos. Até quando o adulto se batiza, às vezes chorando, debaixo de lágrimas, arrependido, e confessa o Senhor Jesus como Salvador. Muitos do que fizeram esse sinal da graça, até na vida adulta, muitos estão distantes dos caminhos de Deus. Estão longe. Batismo não é certeza da salvação, como o próprio Lutero fala. Às vezes o velho homem que está ali afundado naquela água sabe nadar e ele está dando braçada para sair. Nós vivemos com essa realidade. O próprio apóstolo Paulo, trazendo a experiência pessoal da sua vida, ele coloca assim, veja só, aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero, eu não faço. Parece que o apóstolo Paulo está falando de mim. Eu até conferi o texto de novo para ver se meu nome aparece. Assim, ele não deve estar falando dele, ele deve estar falando de mim. Porque é exatamente isso aqui, versículo 18. Porque eu sei que em mim está na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
O apóstolo Paulo falou de mim nesse momento aqui. Essa é a dualidade que todos nós vivemos, irmãos. O pecado, esse inimigo voraz, a nossa carne que está em nós, nos puxando o tempo todo, querendo nos trazer para longe dos caminhos da salvação. Thomas Watson tem uma frase, falando disso aqui, desse texto, ele diz o seguinte: quando a graça impele a alma para frente, porque Jesus só quer nos empurrar para frente, irmãos. Jesus não quer que crente dê ré na sua vida espiritual. Jesus quer que a gente siga para frente. A santificação, que a gente viu lá hoje, é progressão. A santificação ela é progressiva. A gente tem que alcançar caminhos, degraus cada vez maiores na vida santa, em lutar contra o pecado e abandonar o pecado. Jesus nos quer impelir para a frente. Então, quando a graça impele a alma para a frente, o freio do pecado a detém e a puxa de volta mais uma vez. Se a gente está ali buscando a Deus, fugindo do pecado, conseguindo vitória sobre o pecado, mas de repente a gente derrapa. O pecado puxa a gente para trás, a gente sobe 3 degraus, desce 5. Aí tem que se esforçar para subir mais 5 de novo. Sabendo que essa escada não é a que traz salvação, tá, irmãos? A gente não precisa de uma escada de obras para alcançar a salvação. A gente está numa escada de santificação. Felizes pela salvação em Cristo Jesus, eu quero cada vez mais me tornar santo para a glória de Deus, como obra daquilo que aconteceu em mim. Mas aqui Thomas Watson continua: existe muito do velho no novo homem. Há uma parte em cada coração regenerado que é fiel ao diabo. Eu sei que a frase é dura, irmãos, mas ela deve nos fazer refletir. Eu vou repetir ela. Há uma parte em cada coração regenerado que é fiel ao diabo. Uma parte que não orará, que não acreditará. O cristão tem uma dupla inclinação, uma tendência à sua vontade, bem como uma tendência espiritual. E isso o atrai de várias maneiras. Irmãos, quantas vezes, de fato, essa natureza pecaminosa nossa, essa carne que nós estamos envolvidos, não nos faz orar, como Thomas Watson diz. Tem uma parte de mim que não quer orar. Tem uma parte de mim que não quer abrir a palavra de Deus dentro de casa. Tem uma parte de mim, e como tem essa parte, muitas vezes a gente está cansado, que eu quero pular o culto infantil lá em casa para a gente ir para a cama rápido. Quantas vezes está sobre nós aquela vontade de não vir no culto à noite? Não cultuar a Deus, vou ficar em casa assistindo o Fantástico. Misericórdia, né? Quantas vezes a gente não quer se envolver com as coisas de Deus? Tem algo dentro de mim que fala assim: não faça isso. Não se aplique à sua vida espiritual, não se dedique a ela, não seja mais santo. Não trabalhe na sua igreja, não ame a sua igreja, não faça isso. É a nossa carne, irmãos, que ainda tem o rastro do pecado em nós. E que nós devemos lutar dia a dia, minuto a minuto, para vencer esse inimigo cruel. Versículo 21 diz assim, do capítulo 7 de Romanos: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. E tem isso mesmo. A gente vê a palavra de Deus e o nosso coração se aquece, se anima. De fato, é o nosso homem espiritual. Nós somos crentes, salvos em Cristo Jesus. Antes a gente era só escravo do pecado e não desfrutava de mais nada. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos libertou da escravidão do pecado. A gente pode lutar agora e dizer não ao pecado. Existe um homem, sim, espiritual em nós, um homem interior que tem prazer na lei de Deus. Mas, diz Paulo, vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Mais uma vez, Paulo está colocando a realidade que é dura que nós vivemos. Nós somos regenerados, salvos. A gente tem prazer na lei de Deus, a gente busca a lei de Deus, a gente ama o Senhor Jesus, e louvado seja Deus por isso. A gente quer mais do Senhor, a gente quer participar mais da igreja, a gente se sente feliz no povo de Deus, mas tem dia que não. Tem dia que a gente se torna novamente prisioneiro. Prisioneiro de uma coisa que a gente já foi liberto. É o pecado, é a lei do pecado. É por isso que vem
essa pergunta de Paulo no versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo olha para toda essa realidade e fala assim, meu Deus, que tragédia foi o Éden. Que tragédia foi o Éden. Olha o que fez conosco, olha o que faz com todos, olha o que faz com toda a criação. Pecado. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Imagine, irmãos, se o texto acabasse aqui. Se Paulo encerrasse a carta de Romanos e fosse para casa. Fala assim, não quero escrever mais não, vou para casa. Espírito Santo, não me inspira mais, porque a gente vai ficar com essa angústia aqui, né? Essa pergunta que o apóstolo fez, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque ele está falando, como eu disse, eu procurei meu nome várias vezes no texto, eu não achei, porque ele está falando de mim, e eu faço essa pergunta, quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, tem Romanos 7:25 na Bíblia. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, segundo a carne, a lei do pecado. Ele está lembrando de algo. Fala assim, graças a Jesus Cristo, graças a Ele eu sou escravo da lei de Deus. Eu sei que eu sou escravo da lei do pecado. Eu sei que ainda tem, eu flerto com isso, mas veja só, já começou algo em mim que é imparável. Irmãos, existe algo na teologia reformada que expressa uma concisão de ideias bíblicas que ela é verdadeira, a perseverança dos santos. E dentro da doutrina da perseverança dos santos, há um aspecto que é central. Uma obra de salvação que Cristo começou, ele não terminará essa obra de maneira inacabada. Quando ele acabar, vai ser completo. Aquele a quem ele fez, o primeiro passo de salvação, ele vai conduzir até o último. Não tem obra inacabada. Cristo não é como os nossos governantes, que é cheio de obra inacabada aí. Não, não. Aquele que começou a boa obra em nós. Ele há de acabar, finalizar, completar essa obra na glória. Quando nós chegarmos na glória, irmãos, quando eu fechar os olhos para essa eternidade, eu não sei que dia está reservado para isso, mas quando os meus olhos se abrirem para a eternidade, eu vou perceber que eu não quero fazer mais nada de errado. Talvez eu vou até achar estranho, eu falei assim, calma aí, como assim? Como assim que eu não pensei mal de ninguém até agora? Como assim que eu não pensei mal de mim mesmo? Como assim? Eu queria esganar, eu não quero esganar mais. Como assim? Eu não preciso mais trabalhar e muitas vezes de maneira assim, vou trabalhar emborrado, não preciso mais? Acabou? Não tem mais a possibilidade de pecar? Como assim eu não ofendo mais a Deus? Não sou rebelde mais a Deus? O pecado estará definitivamente acabado. É a primeira vitória que nós vamos desfrutar, a glória. Não tem mais pecado. E nós teremos uma convicção muito clara que o pecado ele está completamente distante de nós. Quando nós abrimos os nossos olhos para a eternidade, nós estaremos diante do nosso Redentor, que nos receberá e fala assim, vinde benditos do meu Pai. Você pode vir, você pode me abraçar, você pode estar junto comigo, você não me ofende mais, o seu pecado ele está definitivamente acabado. Essa é a vitória, irmãos. Uma das vitórias, a primeira das vitórias que nós estamos vendo hoje, que nós vamos encontrar na glória eterna. Só isso aqui já é suficiente. Eu não preciso nem mais das outras. E os irmãos vão ver várias outras vitórias. Só essa aqui já deveria nos encher de alegria tal que a gente falasse, não precisa de mais nada. Só de não pecar. Nosso coração deveria vibrar pela vitória que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário. Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus. Pai, louvado seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor, Pai. O Deus da nossa salvação. O Deus que nos livra de nós mesmos. O Deus que nos livra do pecado. O Deus que nos livra, Deus, de amarras, Pai, que nos prendem a essa terra. Nos prendem a desejos que o Senhor, Pai, não quer que desejamos. Pai, obrigado pela sua salvação. Obrigado pela sua redenção. Obrigado pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Obrigado por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós não merecíamos tanto, Pai, mas o Senhor assim fez. Obrigado, Deus, por nos dar essas vitórias, Pai. Vitórias de uma corrida que nós não corremos.
de uma luta que nós não lutamos efetivamente e o Senhor nos presenteia com essa vitória. Obrigado, Deus, obrigado por isso. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Deus, por nos despertar ainda em vida para a realidade do pecado e nos fazer lutar contra o pecado. E se, Deus, nós ainda estivermos enfraquecidos e perdendo as batalhas contra o pecado, Pai, aqui nós oramos e pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Faz com que de maneira antecipada, Pai, a gente possa experimentar pelo menos um pouco, Pai, da nossa resistência ao pecado, lutar contra as mazelas que estão diante de nós. Nos ajude, Deus, a buscar uma vida santa e antecipação futura àquilo que nós teremos na glória eterna com o Senhor. Nos permita, Deus, viver desde já uma vida que agrada ao Senhor. Pai, planta no nosso coração, na nossa mente, em nós o desejo, Pai, o desejo em estar contigo, Pai, em estar desfrutando da sua presença, da comunhão do Senhor, de maneira, Deus, gloriosa, eterna, sem as amarras do pecado, Deus. Coloca esse desejo no nosso coração, Deus. Não faz com que a gente tenha mais desejo, Pai, de viver aqui nessa terra do que viver na glória futura. Não deixa isso acontecer conosco, não, Pai. Planta no nosso coração essa viva esperança, que um dia estaremos contigo, alegres, regozijando, celebrando a vitória de Cristo Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. Essa é a nossa oração, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.